Ok, galera. Bom dia a todos vocês. Então, hoje vamos dar continuidade aí a falando sobre terminologia. Vou apresentar mais alguns termos para vocês, certo? Então, hoje nós vamos falar primeiramente sobre a exatidão. O que é exatidão? É o grau de concordância entre o resultado da medição de um valor verdadeiro do mensurado de acordo com o método. Ele é dado pelo percentual de fundo de escala, certo? E um exemplo aqui, e eu vou explicar melhor para vocês com o exemplo. Então, para um sensor de temperatura com range de 50 a 250 graus, o valor que está sendo medido é 100 graus, certo? Então, vamos ver aqui, é o grau de concordância entre o resultado de uma medição, então nossa medição está sendo 100 graus, e um valor verdadeiro do mensurado. Então, determine o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Então, esse instrumento, o fabricante está me falando que ele me dá 1% de exatidão do fundo de escala, certo? O fundo de escala, o fundo do range que eu tenho aqui é 250 graus. Então, nós temos aqui o valor medido, 100 graus, e eu tenho aí cerca de 1% de exatidão desse valor que está sendo lido em cima do valor do fundo de escala. Então, eu peguei aqui 100 graus, é o valor medido, mais ou menos 0,01, ou seja, 1%, vezes o fundo de escala, que é 250 graus, certo? Então, essa variável que eu estou lendo aqui, ela está sendo 100 graus, só que ela pode ter uma exatidão de mais 2,5 graus para cima ou menos 2,5 graus para baixo. Então, a exatidão ela vai me indicar o quão exato o meu instrumento é em relação à unidade que ele está medindo, ou seja, a variável que ele está medindo. Lembrando que quanto mais exato o meu instrumento for, menor poderá ser essa diferença. Então, o meu instrumento aqui pode estar medindo 102,5 graus ou 98,5 graus, certo? Então, a exatidão ela vai me indicar isso aí, o quão concordante, então, o quão exato é meu instrumento, certo? A exatidão de um instrumento só pode ser confirmada quando a sua medida for comparada com um padrão de referência, ou com a medida feita por um segundo instrumento calibrado e com grau de exatidão maior que o primeiro, certo? Então, eu só posso falar que aquele instrumento tem determinada exatidão, isso aqui é para quem vai calibrar, se eu tiver um outro instrumento com exatidão maior ainda para poder confirmar, e também se eu tiver uma outra referência, certo? Algo que está no dia a dia de vocês aí, que vocês podem encontrar com mais frequência, é a questão dos multímetros, certo? Eles têm um grau de exatidão ali, onde vocês podem pegar uma variável que vocês sabem que são 10 volts, e ela pode dar, por exemplo, aí 11 volts. É justamente por conta desse grau de exatidão aí, que pode variar tanto para mais ou quanto para menos, certo? Agora vamos falar de um termo um pouco mais difícil de se entender, que é a repetitividade. O que é repetitividade? É a máxima diferença entre diversas medidas do mesmo valor de variável. Então, nós vamos ter o mesmo valor de variável e vai ter diversas medidas para esse mesmo valor, adotando sempre o mesmo sentido de variação. Então, se tiver, por exemplo, um tanque no qual está subindo, então vamos adotar esse sentido de variância. Então, um aparelho preciso não significa que ele seja também exato. Eu falei lá atrás agora da exatidão, que é a precisão do aparelho. Quão preciso meu aparelho consegue ser quanto à relação de uma medida, certo? Foi o que eu acabei de falar em exatidão. E um aparelho preciso, ele não necessariamente vai ser exato. Vamos com calma que nós vamos entender. A
A repetitividade vai nos falar o grau de concordância entre vários resultados de medições sucessivas sobre uma variável sobre as mesmas condições, certo? Essas condições são denominadas condições de repetitividade. E inclui o mesmo procedimento de medição, o mesmo observador, o mesmo instrumento de medição utilizado nas mesmas condições, no mesmo local e no curto período de tempo. Então, essas diversas medições que eu vou fazer em série, elas têm que seguir todas essas ordens aí, todos esses parâmetros, para eu poder dar o grau de repetitividade do instrumento. Vamos continuar aí com os termos. O índice de precisão é comumente dado em função do desvio padrão sobre a média dos valores medidos. Antigamente, esse termo de repetitividade era conhecido como precisão. Então, adotem esse termo aí para facilitar o entendimento de vocês. Ela é usada, então, para que é usada a repetitividade? Ela é usada para definir o desvio padrão das calibrações. O desvio padrão, vamos aí, então, para mais termos aí para vocês entenderem o que é o desvio padrão. É uma medida de dispersão, ou seja, é uma medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Então, desvio padrão é uma unidade de medida de dispersão, e ela vai nos dizer o quanto essa dispersão, o quanto essa mudança é uniforme. Quando o desvio é baixo, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média. E o que é média? Média é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados divididos pelo número de informações que foram somados. Vocês já devem ter visto aí no ensino médio o que é a média, certo? Agora vamos por um exemplo. Um técnico em instrumentação utilizou um termômetro para medir a temperatura de uma das zonas de um forno no qual ele trabalhava lá. Então nós encontrou essas leituras. Ele fez 5 medidas no mesmo lugar, na mesma condição, com o mesmo instrumento, o mesmo observador, em um curto período de tempo. Então, ele estava fazendo a repetitividade daquela variável. A primeira leitura deu 1203,5, a segunda medida deu 1204,1, a terceira medida 1201,7, a quarta medida deu 1204,0 e a quinta medida 1203,5. Agora, eu tenho as duas fórmulas aqui. Se vocês pesquisarem no Google aí, a fórmula do desvio padrão é essa. Então, eu tenho um desvio padrão de 0,9659 entre uma medida e outra. E a média dessas leituras aí é de 1203,4. Então, eu tenho um baixo desvio de padrão entre uma medição e outra. E agora aqui em forma gráfica, esse exemplo aqui, eu peguei de um vídeo no YouTube que explica bem aí o que é a repetitividade, ou seja, a precisão, e o que é a exatidão aí, o quão próximo o instrumento consegue chegar do valor real. Então vamos ver aqui a baixa exatidão e a baixa precisão. Cada pontinho preto desse aqui, ele é uma medida que o operador fez numa variável. Então, se eu tenho uma baixa exatidão, vocês podem ver que os pontos escuros, eles estão longe do centro, que é onde eu quero chegar, onde é real o valor que está sendo medido. E se eu tenho uma baixa precisão, ou seja, entre uma medição e outra, eu tenho vários valores, um desvio muito grande entre uma medição e outra, certo? Então eu tenho um instrumento no qual não consegue ser preciso, não consegue me dizer o quão real está sendo minha variável lida, e entre uma medição e outra eu não consigo ter valores próximos entre uma medição e outra. Agora vamos ver aqui um instrumento com baixa exatidão e alta precisão. Alta precisão, lembrando aqui, que antigamente o termo repetitividade ele era dado como precisão, certo? Então vamos ver aqui, um instrumento
com baixa exatidão e alta precisão. Então vocês podem ver que o meu instrumento, como ele tem uma baixa exatidão, ele não consegue chegar ao valor real, que é o meu alvo aqui, o centro, ok? Porém, ele tem uma alta precisão, então vocês podem ver que entre uma leitura e outra, eu tive valores muito próximos, certo? Mas não é o valor real. E também temos aqui um exemplo aqui o contrário, onde o instrumento tem uma alta exatidão, certo? E uma baixa precisão. Então vocês podem ver que cada medição aqui, o instrumento conseguiu chegar mais próximo ao valor real. Porém, entre uma medida e outra, eu tenho vários valores dispersos, eu tive um desvio muito grande. Então esse aqui eu posso ter problemas com isso, certo? E também aqui agora eu tenho um instrumento onde eu tenho uma alta exatidão, ou seja, ele consegue chegar muito próximo ao valor no qual está sendo o valor real, certo? E ele tem uma alta precisão entre uma medição e outra. Então vocês podem ver que cada medição está muito próximo a uma outra e ela está exata ao valor real no qual está sendo lido. Então a repetitividade é isso, é o quão próximo o instrumento consegue chegar da mesma medição de variável na mesma condição, certo? E a exatidão, vamos voltar aqui um pouco. E a exatidão é o grau de concordância entre o resultado que está sendo medido e o valor real, certo? É o quão exato o meu instrumento consegue ser em relação ao valor real. Então eu quero que vocês peguem um caderno de vocês aí e tentem fazer aí um resuminho da diferença entre repetitividade e exatidão, certo? Porque são dois termos bem difíceis de se lembrar, são termos nos quais vocês vão encontrar bastante, certo? E são termos que vocês vão ver que hoje talvez vocês entendam, mas daqui 15 minutos vocês não vão se lembrar mais. Então eu quero que vocês peguem o caderno de vocês aí e façam um resumo aí entre a repetitividade e a exatidão, a diferença entre um e outro e como eles estão correlacionados entre si, certo? Então, o que nós tínhamos para hoje era isso. Amanhã nós voltamos com mais termos para ser estudados e fiquem com Deus e até a próxima.